como fazer um formulário aqui no Excel, onde você consegue salvar, editar, deletar informações. Eu vou salvar estas informações aqui que eu cadastrei, deixa eu só colocar o status como em aberto. Salvar. Automaticamente o Excel pega aquela informação e lança para mim aqui nessa tabelinha. E digamos que eu queira editar um lançamento que foi feito. Então deixa eu pegar aqui, ó, Davi 123, onde eu tenho, ó, em aberto, e vou clicar nessa linha 1, 2. Automaticamente ela volta aqui para dentro do formulário e agora eu posso fazer edições. Ao invés de em aberto, eu vou colocar atrasado e vou salvar. O formulário ele vai editar para mim aquela linha, ó. Agora mudou para atrasado. Agora eu quero remover, então eu clico 2 vezes, 1, 2, e clico no botãozinho, ó, deletar. O Excel vai perguntar se eu tenho certeza, sim, e pronto, removeu aquela informação da tabela. Então olha que legal, pessoal, um formulário de cadastro para a gente poder salvar, editar e deletar informações. E tudo isso foi feito com o Excel e uma das ferramentas mais atuais da atualidade, que é a inteligência artificial. E nesse caso, de forma 100% gratuita, porque eu estou usando o Google Gemini. E não, eu não pago nada para usar. Eu uso a versão gratuita. Então vamos aprender na prática como criar formulários profissionais e funcionais no Excel com auxílio da inteligência artificial, exatamente igual o que eu fiz aqui nesse vídeo. Então vamos lá aprender passo a passo como fazer esse projeto aqui no Excel. Para que possamos fazer esse nosso formulário aqui no Excel, eu vou começar fazendo um cabeçalho bem bonito, um cabeçalho personalizado. Por quê? Porque fica algo mais profissional na nossa planilha. Qualquer pessoa bate o olho e já sabe do que se trata essa planilha aqui. Então vou clicar aqui na esquerda, no número 1, para poder selecionar toda a primeira linha. E na página inicial eu clico na caixinha de cor e pego aqui um azul, um amarelo, laranja, um vermelho, enfim, a cor que você quiser. Você escolhe a cor que você quer usar. Na linha 2 eu clico nela também. Porém, agora eu vou usar um outro tipo de azul, um azul mais escuro, para dar um contraste diferente. Talvez, pessoal, possamos usar até um amarelo. Olha, ficou bonito, gostei. E nessa primeira célula eu vou escrever o título da minha planilha. Nesse caso vai ser Formulário de Cadastro de Pedidos, Excel, tracinho. Posso deixar aqui o meu nome, mas aí no seu caso você pode colocar o seu nome também. E vou aumentar bastante o tamanho dessa fonte para ficar fácil de ler. E vou colocar uma outra cor. Pegar aqui um azul escuro. Coloca um efeitozinho diferente, fica bem legal. E se você quiser, eu vou fazer na divisão de linha 1 com linha 2, você clica, segura e arrasta para baixo, bem no cantinho, para aumentar um pouco o tamanho da linha. E na linha 2, com divisão com 3, clica, segura e arrasta para cima, para deixá-la mais fininha. Olha que bonito que ficou, pessoal, o cabeçalho que a gente fez. Então, depois que fizemos esse cabeçalho bonitão, personalizado, o que dá para fazer além disso? Fazer o formulário em si, onde vamos registrar cada uma das informações. E além disso, ter os botõezinhos para salvar, deletar, limpar o formulário, etc, etc. Então eu pensei no formulário de ter algo mais ou menos assim. Data, 2 pontos, Enter. Depois eu posso ter o nome, deixar tudo em letra maiúscula, do cliente, 2 pontos, Enter. Aí eu posso ter o nome do produto, quantidade. Beleza, eu acho que aqui tá bom de informações, depois a gente pode ir para o outro canto da planilha. Primeiro, vamos selecionar essas células que eu digitei, clicar aqui em cima na página inicial e organizar estas informações, ó, alinhar elas para a direita. Aí dá para aumentar um pouco mais essa janela. E nessas células do lado, pessoal, a gente pode selecionar também aqui, ou selecionar tudo e colocar bordas, para ficar algo bem mais bonito. Inclusive aumentar um pouquinho o tamanho da coluna. Na divisão de uma coluna com a outra, você clica, segura e arrasta para a direita, para criar um pouquinho mais de espaçamento, para ficar mais fácil de você poder inserir essas informações. E nestas células aqui dentro, eu vou alinhar elas à esquerda, porque à medida que eu vou digitando informações, fica mais organizado. Vou te mostrar. Data, colocar aqui uma data qualquer. Nome do cliente, vamos lá, colocar João Paulo. Nome do produto, digamos que o João Paulo ele comprou um notebook de 1 TB, 1 terabyte. Quantidade, 1 só. Só que além disso, pessoal, eu gostaria de colocar mais informações nesse meu formulário aqui. Então essas novas informações eu vou até colocar aqui embaixo, para criar um espaçamento. E para eu não precisar configurar todo esse layout de novo, dá para a gente ganhar um pouco de tempo. Ó. Seleciona a última linha que você fez e com as teclas do teclado Ctrl+C e depois Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, você consegue copiar e colar essas informações aqui. Ó. A próxima informação que eu vou usar não é a quantidade, mas sim preço unitário. Vou colocar o valor e depois talvez desconto, caso o produto tenha algum desconto em porcentagem, o total e o status de pagamento. Beleza, pessoal. Então, aqui já está o meu formuláriozinho. Mas deixa eu continuar preenchendo ele. Ó. Preço unitário do notebook, R$2.000. Enter. Opa, tem um detalhe. Ó.
Isso daqui deve ser dinheiro, reais do Brasil. Então vamos colocar isso daqui em moeda. Clico no preço unitário, página inicial. Aqui em cima no geral, clico na setinha para baixo e troco para moeda. Agora fica mais organizado. Ó. O desconto eu posso colocar alguma coisa em porcentagem. Então deixa eu trocar aqui em cima para porcentagem. Digamos que o desconto seja 5%. Então o total como é que vai ser calculado? Porque o total ele depende da quantidade, do preço unitário e do desconto. Bom, eu vou fazer uma seguinte fórmula aqui, pessoal. Igual, abre parênteses, 1 menos 5%, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, quantidade, vezes, preço unitário, fecha parênteses, Enter. Então, se o João comprou um notebook de R$2.000 e ganhou um desconto de 5%, o valor que ele vai pagar é R$1.900. Porém, se a quantidade aqui tivesse sido 2 unidades, Enter, olha só, o total seria 3.800. Então veja que agora funciona, pessoal, de modo bem automatizado. E o status do pagamento, eu queria colocar aqui uma lista para pago, em aberto e atrasado. Colocar 3 status com cores diferentes, verde, vermelho e amarelo. Para isso eu vou selecionar toda essa célula aqui, clicar no página inicial, formatação condicional, regras, é igual a. Eu já vou escrever aqui esses status, tá, pessoal? Toda vez que eu tiver um status que for igual a atrasado, cuidado, exatamente o que você escrever aqui, você vai ter que colocar dentro da lista também. Então, atrasado, eu quero pintar de vermelho. Ok. Mais uma, formatação, regras é igual a. Se eu tiver agora alguma coisa que está em aberto, eu quero pintar de amarelo, ok? E se tiver igual a pago, eu quero pintar de verde. Agora, pessoal, sempre que aquele status bater aqui dentro, ó, pago, já fica verde. Em aberto, Enter, já fica amarelo. E atrasado, Enter, já fica vermelho. Porém, vamos transformar estas opções aqui numa lista para ficar mais fácil da gente selecionar. É só você vir aqui em cima em dados, validação de dados e trocar, ao invés de qualquer valor, para lista. E aqui dentro da fonte você vai colocar as opções. Pago, ponto e vírgula. Não coloque espaço, cuidado, porque se você mudar qualquer letrinha, já não funciona. A cor automática. Pago, ponto e vírgula. Em aberto, ponto e vírgula. Atrasado. Enter. Beleza. Agora a gente consegue selecionar essas opções pela lista. Fica algo bem mais fácil, bem mais bonito e bem mais profissional. Depois que a gente fez essas configurações, pessoal, nosso formulário está pronto. O que dá para fazer para melhorar, deixar ele mais bonito? Talvez criar aqui alguns botõezinhos para poder deixar o formulário mais funcional. Para criar esses botõezinhos, eu vou vir aqui em cima no Inserir e então Formas e vou clicar num retângulo qualquer, pode ser com cantos arredondados. Agora eu só clico, seguro e arrasto ele aqui na tela para poder dimensionar esse retângulo. E ao lado desse retângulo eu posso fazer mais um. Então, Ctrl+C, Ctrl+V, coloco mais um retângulo aqui do lado. O primeiro retângulo, pessoal, a gente pode ter a opção Salvar. Vou até deixar tudo em maiúsculo. O próximo, Limpar. E mais um retângulo, copia e cola, que pode ser o Deletar informações. O Salvar pega isso que a gente fez e cadastra na tabela. O Limpar, ele zera esse formulário aqui. E o Deletar, ele remove aquela linha da tabela que a gente selecionou. Eu só vou fazer um ajustezinho aqui nesses botões para deixar eles menorzinhos aqui na parte de baixo, tá bom? Porém, ó, vou te mostrar como formatar e deixar bonitinho os botões. Salvar. Você pode clicar na página inicial, aumentar um pouco o tamanho da fonte, alinhar ao meio e na forma de formato, pegar uma cor que combina, como um verde. O limpar eu vou deixar cinza e o deletar eu vou deixar vermelho, laranja, etc. Agora, nesse formulário aqui em cima, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar os cabeçalhos, página inicial e colocar com uma cor mais forte, para dar um destaque. E talvez ali a fonte numa cor mais que crie contraste, um branco, por exemplo. Vou fazer isso para todos os cabeçalhos, porém, cuidado. O total é uma fórmula, certo? Então vamos pintar essa célula de uma cor diferente, talvez um cinza. Inclusive aqui o total dá para a gente usar uma cor diferente também. Às vezes uma cor mais escura, uma cor diferente, para realmente ter um destaque. Ó. Agora que o nosso formulário ficou feito, eu vou dar só um pequeno pause no vídeo para formatar aqui esses botões do jeito que eu fiz para esse verde e te mostro como é que ficou. Pessoal, meu formulário ficou com esse layout aqui dos botõezinhos, ó, mas eu fiz do jeito que eu mostrei para vocês mesmo. Fiz ali o primeiro verde, depois fiz o cinza e o laranja, só organizei aqui bonitinho. O que a gente precisa fazer agora? Antes de usar a inteligência artificial, precisamos deixar pronto aqui do lado a tabela, que vai salvar essas informações. A tabela, ela vai basicamente ter os mesmos dados que temos aqui no nosso formulário. Então, o que dá para fazer? Repetir aqui as informações. Vamos lá. Data,
nome do cliente. Aí depois podemos ter nome do produto. Na próxima coluna, quantidade. Você pode até às vezes resumir algumas coisas, como QTDE para quantidade. Preço unitário, vou colocar assim, ó, dinheiro, reais no Brasil, UNIT. Reais, desconto, né, primeiro. Desconto e depois RS, cifrão, total. E por fim, status PGTO, de pagamento. Então veja, eu fiz a mesma tabela, só que com um pouquinho mais de resumo. Agora o que dá para a gente fazer, pessoal? Muito importante. Você selecionar a primeira linha e a segunda, sim. Não tem nada na segunda linha, mas sim, você precisa selecionar essa segunda linha. Porque a gente vai transformar em inserir tabela. O Excel vai te perguntar se a sua tabela tem cabeçalhos. Sim, você tem que deixar marcado e clicar no OK. Agora algo muito importante, pessoal. Clica na sua tabela e vem aqui em cima, ó, design da tabela. E à esquerda, você está vendo que tem um nome para sua tabela? Esse nome é muito importante. No meu caso, ó, o nome é tabela 1. Isso aqui é muito importante, é tabela 1. Você precisa lembrar desse nome porque vai ser muito importante na hora de fazer o código. Quando a gente transformou em tabela, o Excel criou um layout da cabeça dele, ó, deixou aqui de azul. Tudo bem, eu acho que eu posso deixar assim mesmo, gostei, ficou bom. Porém, se você não gostou desse layout, você simplesmente pode clicar no design da tabela. Primeiro, seleciona a tabela, né? Design da tabela. E troca aqui as cores, ó. Tem amarelo, laranja, cinza. Você pode escolher a cor aqui que você goste, que faz sentido para você. Talvez um cinza fica até legal mesmo, mas eu acho que eu vou deixar um azul. Beleza, pessoal. Agora com essas configurações que fizemos, já podemos ir para a inteligência artificial fazer o código. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o Google Gemini, porém você pode utilizar qualquer inteligência artificial de sua preferência. Não precisa ser o Google Gemini, pode ser outra. Mas eu gosto muito de utilizar o Google Gemini. E eu estou usando o Google Gemini, pessoal, na versão gratuita. Então eu não pago nada para usar o Google Gemini. Só para te mostrar que realmente é uma ferramenta muito boa. Primeira coisa, eu vou escrever o prompt e depois eu te mostro e te explico, tá? Para não ficar perdendo muito tempo aqui no vídeo. Pessoal, meu código VBA ficou da seguinte maneira. Eu fiz um formulário no Excel. Por que eu falo Excel? Porque é importante você citar que você está usando o Excel e não outra ferramenta. E quero que você faça alguns códigos VBA. Então também falei que eu quero VBA. Eu não quero uma fórmula, não quero um gráfico, não. Eu quero VBA no Excel. Aí eu falei exatamente o que eu preciso que cada código faça. E lembrando, quantos códigos eu vou ter, pessoal? Olha só, a gente vai ter salvar, limpar e deletar. 3 códigos. E é justamente isso. Ah, mas e o editar, professor? E se eu já cadastrei alguma coisa e preciso editar? Calma, que vai chegar lá, vai funcionar perfeitamente, tá bom? Porque eu citei isso também. O primeiro código deve copiar as informações inseridas no formulário e salvá-las na tabela. Simples, copia e cola, salva na tabela. O segundo código deve limpar o formulário. Perfeito. E o terceiro código deve deletar a linha selecionada. Porque se a gente inseriu várias coisas na tabela e quer deletar uma linha, é só selecionar aquela linha e deletar ela. Mais para baixo. Agora eu especifiquei como é que funciona o deletar e o editar uma informação. Basicamente, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo, obviamente, todo esse texto para você copiar e colar no seu ChatGPT, no Google Gemini também. Mas basicamente eu falei o seguinte, que toda vez que eu tiver várias informações na minha tabela, eu quero editar uma linha que eu tenho. Eu só clico 2 vezes nessa linha. 1, 2. E automaticamente as informações aparecem aqui para mim. E aí eu posso editar qualquer coisa, salvar de novo e devolve essas informações para a tabela. Se eu quiser deletar, eu vejo a linha que eu quero deletar, clico 2 vezes na linha, 1, 2, vai aparecer aqui no formulário para eu confirmar e eu clico no deletar. Super simples, tá bom? E mais abaixo, pessoal, eu tive que especificar, olha só, cada célula do meu formulário. Eu tive que falar que a data está na célula C4, que o cliente está na célula C5, o produto está na célula C6, etc. Por quê? Porque dessa forma a inteligência artificial consegue entender aonde cada informação do nosso formulário se encontra. Exemplo, status do pagamento. Que célula que é essa daqui? É a célula C12. Então eu tive que falar isso também para a inteligência artificial entender. E depois, pessoal, com essas informações, eu falei que a minha tabela começa na célula F5. Acabou. Super simples. O que a gente faz agora? Envia esse prompt aqui. Lembrando, eu uso a versão gratuita do Google Gemini e vamos ver como que ele vai conseguir me ajudar. Ele vai pensar na solução e daqui a pouquinho ele vai me dar aqui os códigos prontos para eu simplesmente copiar e colar lá no meu Excel. O Gemini já finalizou a resposta dele e aqui ele já me deu todos os códigos que eu vou utilizar. O primeiro código já inclui salvar, limpar e deletar. Como que a gente vai fazer com esse código aqui? Eu simplesmente preciso copiar esse código que ele me deu, então eu clico aqui do lado para copiar. Agora eu tenho que voltar, pessoal, no meu Excel
e habilitar o que é chamado de guia do desenvolvedor, para a gente poder usar o Visual Basic, que está aqui, ó, desenvolvedor. Caso você não tenha essa guia no Excel, clique em qualquer guia aqui de cima, botão direito do mouse, e venha em personalizar a faixa de opções. Agora, ao invés de usar comandos mais usados, você clica e troca para todas as guias. Aqui você vai conseguir identificar o desenvolvedor, você seleciona, clica no adicionar, e depois lá embaixo você clica no OK. Agora, pronto, você já conseguiu habilitar a guia do desenvolvedor no seu Excel. O Gemini me pediu para fazer uma coisa, que seria abrir o Visual Basic. Então vou abrir ele aqui, ó, cliquei. Ele vai abrir essa janela aqui para mim. E ele me pediu para inserir um módulo. Então vamos lá, botão direito do mouse, nessa parte esquerda da planilha, inserir módulo. Dentro desse módulo, pessoal, é onde eu vou colar aquele código que eu copiei. Então, ó, botão direito, colar. Pronto. Está todo aqui aquele código. A única coisa que o Gemini me pediu para ficar esperto seria o seguinte. Ele falou que, atenção, mude as palavras formulário e base para o nome real da planilha que você está usando. Então, como assim nome da planilha que eu estou usando? Aqui no caso, pessoal, a gente pode observar que a planilha que eu estou usando chama planilha 1, ó. Olha aqui no rodapé. E qual que é o nome da sua planilha aí no rodapé? Planilha 1? O meu é planilha 1, então eu vou usar esse nome. E veja que tanto o formulário quanto a nossa tabelinha, elas estão aqui, ó, na mesma planilha 1. Então é justamente isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que trocar esse nome, formulário e base, por planilha 1. Seleciono tudo e coloco planilha 1. E aqui embaixo também, ó, onde está base. Planilha 1. Simples assim. Agora vamos continuar. Já fizemos a primeira parte. O Gemini continua com outros códigos. Olha o tamanho desse código aqui. Código do duplo clique. Para que toda vez que a gente clique na informação da tabela, ela carregue no formulário. Então aqui a gente tem que colocar esse código diretamente na planilha. Como que isso vai funcionar? Primeiro a gente copia o código, clica nele. Pronto. Agora vamos voltar aqui no nosso VBA. E qual planilha que eu estou usando, pessoal? Tá vendo que a planilha 1 é a única aba que eu vou usar nesse caso. Então eu vou clicar 2 vezes dentro dessa aba, dessa planilha, 1, 2. Vai abrir uma janela vazia para mim e novamente, botão direito, eu colo essa informação aqui. Porém, muita atenção. Aqui novamente, o Gemini ele pede para atualizarmos o nome da aba que estamos usando, ao invés de formulário, porque tem que colocar o nome da aba. E no meu caso, como a gente acabou de verificar, não é formulário, e sim planilha 1. Simples assim. Agora, vamos lá ver se tem mais algum código ou se o Gemini falou mais alguma coisa. Mas aqui embaixo, não. É isso mesmo, pessoal. Então, vamos ver se já vai funcionar. Posso fechar isso daqui e vamos lá salvar. E já não funcionou. Mas por quê? Porque eu tenho que fazer o botão ler aquele código que a gente fez. E olha que simples. Botão direito do mouse, atribuir macro. E o botão salvar, pessoal, ele deve salvar os dados. Então, seleciono salvar, clico no OK. O limpar, botão direito, atribuir macro, ele deve limpar. E o deletar, botão direito, atribuir macro, ele deve deletar. E agora que fizemos todos esses ajustes, pessoal, uma vez que já preenchemos o nosso formulário e se eu clicar agora no botão salvar, ele já deve funcionar para salvar esses dados na nossa tabelinha. Será que funciona? Vamos fazer o teste. 3, 2, 1, foi. Opa, olha só, pessoal, que legal. Dados salvos com sucesso. Ok. Mas olha, professor, tem algumas coisas erradas. Ficou um monte de hashtag, deu erro. Aqui o desconto não ficou em porcentagem. Aqui não ficou colorido. Tudo bem, a gente pode fazer esse ajuste uma vez só e depois já ficar pronto. Só isso para finalizar. Por que acontece esse hashtag? Porque tem informações ali dentro da célula que não conseguem ser visualizadas. Então a gente precisa, na divisão de uma coluna com a outra, aumentar um pouquinho. Clique, segura e arrasta para a direita. Ó. E a mesma coisa aqui para o valor. Pronto. E o desconto, pessoal, a gente pode selecionar toda essa coluna e colocar ela em porcentagem. E se você quiser o status, também podemos aplicar aquela mesma formatação colorida, em aberto, etc, etc. Então vou fazer isso. Regras é igual a... Toda vez que eu tiver algo em aberto, eu quero pintar de amarelo. E depois o pago é verde, o atrasado é vermelho, etc, etc. E você está vendo que também ficou uma linha vazia aqui na tabela? Por quê? Porque era aquela linha vazia que a gente deixou lá no começo do vídeo. Então é importante, pessoal, seleciona toda essa primeira linha aqui, botão direito do mouse, excluir linhas da tabela. Pronto. Agora sim, nossa tabelinha está prontinha para ser utilizada. Já está tudo funcionando. Inclusive, o formulário já funciona. Quando a gente cadastrou, ele já deletou. Vamos fazer mais um teste? Colocar mais uma informação aqui. Agora o cliente é o Davi. O produto que ele está comprando é o monitor gamer. Quantidade 5. Preço unitário R$ 999,99. E o desconto 10%. E o status de pagamento eu vou colocar atrasado. E vou salvar. Opa, olha só. Ok, já funcionou. Já salvou aqui do lado.
Mas digamos que agora o Davi pagou esse produto. Como é que eu faço para editar isso daqui e colocar pago? A gente pode clicar 2 vezes nessa linha, 1, 2, e olha que legal, pessoal. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ele muda ali, ó, do lado, as informações de acordo com a tabela. Então, eu cliquei no Davi. Se eu trocar o nome do Davi, colocar Davi 1, 2, 3, e o atrasado deixar como pago, salvar, ele atualiza para mim essas informações na tabela. Olha que ótimo, que lindo que ficou o nosso formulário aqui no Excel. E já está tudo funcionando. Vamos tentar deletar então? Vamos deletar o João Paulo aqui, ó. 1, 2, deletar. Tem certeza? Sim. Yes. Ok, olha que legal, pessoal. Então espero que esse vídeo possa te ajudar bastante de como fazer um formulário totalmente funcional aqui no Excel com inteligência artificial. Obrigado, pessoal, e eu te vejo amanhã. Cuidado, não se esqueça de salvar a sua macro, a automatização, da forma correta, para que você não perca tudo o que você fez. Então, para isso, você vai clicar aqui em cima, em Arquivo, então você vai descer e clicar aqui, ó, Salvar como, e depois você vai clicar em Procurar. Você pode salvar esse seu arquivo de Excel em qualquer lugar do seu computador, você vai dar um nome para esse seu arquivo, mas o mais importante está aqui, ó, Tipo. Você vai clicar e vai selecionar a pasta de trabalho habilitada para a macro do Excel. Tenha certeza que você selecionou essa opção aqui, ó, .xlsm. Isso daqui é a coisa mais importante de se fazer. Agora você vai clicar lá embaixo no salvar e é isso aí, acabou, pronto. Agora, se você fechar esse arquivo, abrir de novo, vai estar tudo certinho para você. As automatizações já estarão salvas dentro deste arquivo de Excel. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot e, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então, clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.